Você já reparou que na maioria dos cursinhos de inglês, primeiro você aprende o verbo to be e depois você aprende um danado de presente simples? Simple present. Exatamente. E daí você tá lá no seu cursinho de inglês ou na sua aula de inglês lá na escola, aprendendo tudo sobre o presente, começando a perceber verbos: run, correr, eat, comer, drink, beber, e você tá se achando o ápice do cara do inglês. E de repente a sua professora diz: bom, agora eu vou introduzir para vocês os verbos auxiliares do e does. Bastou. 5 segundos você começa a bugar total. Você diz: ué, mas o do não era fazer, gente? O que é verbo auxiliar? Nessa aula eu vou te explicar o que é verbo auxiliar. Bom, os verbos auxiliares são verbos que estão na oração apenas para auxiliar um outro verbo chamado de principal. Ele não tem sentido dentro daquela frase, não tem significado dentro daquela frase. São verbos que perderam a força e estão ali naquela frase apenas para nos indicar a forma interrogativa, negativa e muitas vezes, na maioria das vezes, o tempo verbal em que aquela ação se passa. Isso significa dizer que esse do que você vê no início da frase, como por exemplo, do you wanna go? Esse do, ele está apenas te dizendo: olha João, olha Maria, Ana Paula. Esse tempo verbal é o simple present. Não é o do nosso verbo to do, do verbo fazer. Ele está apenas como um verbo auxiliar do verbo principal, nesse caso, wanna, que é a abreviação de want, do verbo to want. Bom, os verbos auxiliares, em alguns momentos, eles podem causar um pouquinho de complicação na cabeça dos estudantes, mas é como eu digo para os meus alunos: você precisa apenas entender que aquele verbo está ali apenas para te dizer o tempo verbal em que a ação se passa. Isso significa dizer que se você vê um did no início da frase, ou um did plus not, didn't, uma frase negativa, que aquele tempo verbal está no passado, exatamente, porque o did é o código do passado. O verbo auxiliar é como se ele fosse um código, como se ele fosse uma variável. Aquele x lá que a gente aprende em matemática nas equações, apenas para nos dizer que existe um número que colocando este número, a equação é solucionada. O verbo auxiliar está ali apenas para nos dizer: olha, esse tempo verbal é passado, presente, futuro. Então, ele acaba nos dando a dica de que em tempo verbal a ação se passa. Beleza? Então, nada de pilhar mais, de bugar quando você ouvir o do como verbo auxiliar. Beleza?